O estado de Goiás começa a se preparar para uma possível segunda onda da Covid-19. No estado, a previsão da linha de frente de combate à doença. Os piores momentos já passaram com falta de medicamentos, número alto de mortes e lotação de leitos de unidade de terapia intensiva, ali entre os meses de junho a agosto, né? Com a lotação, inclusive, próxima a 100%, mais de 90% dos leitos de UTI. Apesar disso, as rotinas mudaram para sempre e ainda não há de se sentir aliviado, né, sobre esse aumento de casos, a possível segunda onda. A gente conversa agora com José Alexandre Felizola, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas. Professor, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Nesse acompanhamento feito pela UFG, também pelo senhor aí, pelas pesquisas, o que é que se entende sobre essa segunda onda? Há uma tendência mesmo de aumento de casos, consequentemente também de internações, professor? Olha, o que nós estamos começando a perceber agora realmente é um aumento no número de casos, né, como a gente já está observando em outros locais do Brasil, né? O que aconteceu é que no último mês, mais ou menos, né, talvez um pouco mais, a gente teve uma série de problemas com os dados, né, dos sistemas do Ministério de Saúde, problemas de atualização, enfim, uma série de problemas, e isso dificulta, né, o acompanhamento da progressão da pandemia. Então, nós estávamos vendo, né, desde agosto, mais ou menos, setembro, um declínio, né, constante do número médio de transmissões, né, do número que a gente chama de R, né, que é um número famoso, quer dizer, se o R é maior do que 1, significa que a epidemia está crescendo, se o R é menor do que 1, significa que a epidemia está desacelerando. Então, a partir de agosto, mais ou menos, o R começou a ficar ligeiramente abaixo de 1 em Goiás, então o número de novos casos, né, começa a decrescer. E a gente vinha observando essa tendência, né, até mais ou menos início de novembro. Agora a gente já consegue ver mais claramente. A partir de início de novembro, essa tendência começa a se reverter. O número de casos começa a estabilizar e, aparentemente, ele já está começando a acelerar, como a gente já está vendo em São Paulo e no sul do Brasil, principalmente, né, no Rio de Janeiro, em outros locais, né? Na semana passada, a gente entrevistou um colega professor seu lá da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, o Domingos Alves, e ele dizia que o RT de Goiás ainda estava abaixo de 1, mas que em 21 estados da federação já estava acima de 1. E tinha até um dia da semana passada que chegou a dar 1 aqui em Goiás. Como é que está essa semana? A taxa continua abaixo de 1 ou ela já passou de 1? Então, essa taxa, né, esse número do R, ele vai variando dia a dia e depende muito da maneira como a gente calcula, né? E depende do tipo de dado que é usado, né? Então, alguns grupos, por exemplo, calculam o R baseado em casos graves, em hospitalização, outros calculam até com base ajustando, por exemplo, um modelo estatístico pelos óbitos, que é o dado mais confiável que a gente tem, e aí retrocalculando, né, esse R. A gente tem calculado o R, como está na nota técnica na nossa página, com base no número de casos confirmados da Secretaria. Então, realmente, se a gente pensar até em meados de novembro, talvez, a nossa estimativa converge nesse sentido, o R estaria um pouquinho abaixo de 1, mas a gente já começa a perceber que ele já está acima de 1, talvez nos últimos 15 dias. Né? E isso é consistente com o que a gente vê nas informações, nos dados, né? Nos dados que a gente consegue observar de, digamos, 15 dias atrás, porque isso é uma coisa importante que as pessoas precisam entender, que quando a gente quando as secretarias, por exemplo, informam os dados, né, e a gente consegue sistematizar isso num portal, como a gente tem o portal, que é muito bom, né, da nossa Secretaria Estadual de Saúde, na realidade, esse dado é um dado com uma grande defasagem. Então, a gente demora mais ou menos 15 dias para ter metade dos casos que a gente observa 15 dias atrás, vamos supor. 15 dias atrás, eu demoro 15 dias para conseguir saber realmente quantos casos eu tinha em termos de data de sintoma, tá, num determinado dia.
E eu vou demorar, eventualmente, até 1 mês e meio, 40, 50 dias para realmente saber quantos casos, digamos, eu tinha hoje. Então, eu só vou saber quantos casos confirmados de Covid eu tenho hoje, tá? No final de janeiro. Então, o que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de métodos de ajuste para o presente, ou nowcasting, que são métodos estatísticos para a gente poder incorporar essa defasagem, esse atraso, né, no conhecimento que a gente tem sobre os casos de Covid. Quando a gente faz isso, aí fica bem mais claro o aumento. Porque se você volta, por exemplo, 20 dias atrás, nas semanas 47, 48, você vê que o número de casos estava decaindo e aí ele estabiliza na semana 47, 48, ou seja, já 20 dias atrás. Então, essa estabilização é consistente com o R de pelo menos de 1 em meados de novembro, tá? Pois é, e aí ele volta a... Então, vocês trabalham, vocês conseguem ter uma visão, mas é mais a posteriori. Essa correção que a gente faz, que é um modelo, é um ajuste estatístico, ela teoricamente, né, quer dizer, teoricamente no sentido de que ela tem todos os pressupostos de um modelo estatístico que está sendo ajustado, ela permite a gente acompanhar isso mais próximo. Mas com isso, os nossos intervalos, o nosso erro de estimativa fica um pouco maior, né? Mas no caso dos dados em Goiás, né, após esse período de confusão que a gente teve, né, no Ministério da Saúde com os dados, né, com uma série de problemas dos dados, agora parece que os portais começam a voltar a funcionar normalmente, né, depois de alguns dias, a gente aí começa a enxergar mais claramente o que aconteceu, né? Agora, se eu quero olhar, a ideia é a seguinte, se eu quero realmente saber o que realmente aconteceu, eu tenho pelo menos 1 mês de defasagem. Por isso que a gente usa esses modelos para tentar corrigir, né, essa defasagem e ter uma estimativa mais próxima do real. O que aconteceu no último mês é que, por causa dos problemas no dado, a gente termina ficando meio no escuro, né? Porque aí não tem modelo estatístico que dê conta de problemas de portal que não é alimentado, das pessoas que param de colocar os dados no portal, o portal sai do ar, não funciona, entra em manutenção, quer dizer, então isso tudo perturba, né, vamos dizer assim, essa dinâmica de colocação dos dados nos sistemas, né? Então, a gente observou isso no último mês, né? Aparentemente está voltando à normalidade, mas a gente vê muita reclamação dos outros grupos no Brasil, né? O nosso portal parece que está funcionando bem, mas, enfim, né, como tudo isso, na realidade, é centralizado no Ministério da Saúde e depois cada um dos estados e cada um dos locais reprocessa essa informação, termina havendo muita incerteza em relação a toda essa questão dos dados, né? Professor, a primeira onda, a gente sabe que demorou a chegar em Goiás porque a gente fica no centro do Brasil, não há fronteira com países, com outros países, e não há aeroportos, né, onde as pessoas chegam do exterior. E, além disso, a gente percebe que houve ainda uma demora, né, de casos de pessoas contaminadas chegarem aqui no estado. Agora é diferente, agora o vírus já se encontra aqui em nosso estado. Por que a segunda onda demora como se precisasse chegar de novo os contaminados de fora? Então, Cileide, na realidade, assim, realmente você tem razão, assim, é a interpretação que a gente tem. Primeiro que a gente começou a quarentena muito cedo, né? Então, olhando agora em retrospectiva, né, a gente conseguiu controlar relativamente bem, né, apesar de, claro, como vocês falaram no início, a gente chegou praticamente no máximo em termos de UTI, né, a hospitalização, nós já estamos com mais de 6.500 mortos, né, oficialmente, né, reconhecidos, né, confirmados, com casos confirmados, sempre tem um pouco mais. Mas realmente a gente conseguiu, tanto pela posição geográfica, né, e por esse isolamento mais rápido, né, e a medida mais rápida que foi feita lá no início de março, quando a gente tinha pouquíssimos casos ainda, né, não tinha nenhum óbito, inclusive, né, quando foi decretado a primeira quarentena, a gente conseguiu segurar realmente e a epidemia demorou bastante para chegar
aqui em Goiás. Você tem razão no sentido de que ela já está instalada, né? Então, se você pensar no que nós conversamos agora, né, que a gente começa a perceber que esse aumento, por exemplo, no número de transmissões já estava acontecendo em novembro, né, no iníciozinho de novembro, então, na realidade, não está tão desincronizado com o que a gente começou a ver no resto do país. Né? Talvez o que a gente tem em Goiás de um pouco diferente, quer dizer, isso ainda não está, por exemplo, como está acontecendo no Rio e em São Paulo, né? São Paulo já estava começando um pouquinho antes, e no sul do Brasil, por exemplo, se você pega no Paraná, por exemplo, se você olha a curva de óbitos, o que acontece é que em vários estados o controle não foi tão efetivo quanto foi em Goiás, tá certo? No sentido que o número de casos ativos, por exemplo, não era tão pequeno quanto a gente tem aqui. Né? Então, a gente já tinha, digamos assim, em novembro, o número de óbitos, o número de casos já estava num patamar bem mais baixo. Então, mesmo o R crescendo e passando acima de 1, e isso vai refletir, né, um aumento de transmissões por causa do comportamento das pessoas, as pessoas começam a sair, começam a se contaminar novamente, o número absoluto de pessoas que vai ser contaminado ainda é pequeno. Então, isso é importante que as pessoas entendam. A gente fala, você tem um R maior do que 1. Sim, mas o R é um número de novos casos a partir de um caso inicial que você tem. Né? Então, se eu tenho 100 pessoas infectadas e o R é 1,2, significa, digamos, mais ou menos na semana que vem, eu vou ter mais 120 casos, 120 novos casos a partir daqueles 100 casos iniciais. Então, veja, se o Estado e, por exemplo, o município de Goiânia em particular, fez um bom controle epidemiológico e a gente já estava numa fase, né, bem de estabilização, de declínio, né, de desaceleração da epidemia, como a gente estava observando até novembro, significa que o número absoluto de casos que vão dar origem aos novos casos é relativamente pequeno. Tá certo? Então, essa situação é um pouco diferente da situação em São Paulo ou no Rio, que são cidades muito grandes, ou no Paraná, no sul do Brasil, em que, na verdade, o número de casos nunca desceu tanto quanto desceu aqui. Tá certo? Então, isso é uma coisa positiva no sentido de que se os gestores de saúde e se a própria sociedade entender isso, é um momento que a gente consegue, é mais fácil controlar, né, vamos dizer assim, essa mudança de trajetória que a gente está vendo, né, que as pessoas usam, né, a gente fala até, as pessoas usam, tem muita discussão sobre isso, né, essa coisa da segunda onda, né, mas enfim, como o número absoluto é pequeno, a gente teria condições de tentar segurar isso mais fácil do que está acontecendo nos outros estados. E o que gestores deviam fazer de medidas eficazes para controlar essa segunda onda? Olha, a recomendação é a recomendação de sempre. As pessoas têm que continuar com os protocolos, as pessoas têm que continuar entendendo que a pandemia não acabou. Eu acho que esse é um problema principal. E os gestores têm que insistir com esse tipo de ideia, têm que reforçar os protocolos, né? A gente, desde julho, a gente está insistindo muito na ideia, quando a gente oficialmente, né, vamos dizer assim, começaram as medidas de flexibilização, né, de comércio, de atividades, mais recentemente bares, restaurantes, tudo isso começa a gerar aglomeração de pessoas, tem os protocolos, mas vai acontecer o que a gente está vendo agora, né? Então, o número de casos volta a aumentar, né? E aí a expressão que as pessoas usam de segunda onda é muito discutível, né? É isso que eu falei para vocês agora. Quando a gente fala em segunda onda, por exemplo, como se está se falando na Europa, né? Na realidade, o número de casos na Europa praticamente foi a zero, né? Em vários lugares, quer dizer, praticamente desapareceu e aí ela volta. Por que às vezes as pessoas não gostam de usar esse termo no Brasil? Como eu falei, porque na realidade nunca diminuiu tanto assim, né? Na realidade, o número de casos nunca caiu tanto. Em Goiás até que caiu bastante, se a gente olha os dados do portal, né? Em relação ao pico, né, que a gente teve, caiu bastante, mas muita gente, né, assim, isso é só uma questão mais semântica, né? O que é importante é que a gente está vendo um recrudescimento, né? Uma aceleração da epidemia. Então, desde julho, nós estamos falando que o importante, e isso vai ser muito, muito, muito factível nesse momento, como eu falei para você aqui em Goiás, já que o número de casos não é tão alto assim, né? E isso a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, tem feito muito bem, é tentar fazer as campanhas de conscientização, tentar fazer testagem em massa, né? A gente viu várias campanhas em Goiânia indo para os vários bairros, né, para as várias regiões da cidade, fazendo protocolos de testagem,
quando identificava um caso positivo, a pessoa já podia ficar em casa, já era orientada a ficar em casa, os contatos da pessoa seriam rastreados, né? Então, a gente teria condições, tanto em termos de conhecimento, como pelo fato do número de casos não ser tão absurdamente alto, a gente teria condições de fazer essa intervenção, vamos dizer assim, mais cirúrgica, né? E tentar controlar, né, mais precisamente a pandemia, sem precisar fazer aquela intervenção que foi feita no início, lá em março, abril, no Brasil todo e no mundo todo, né? Que é aquela coisa, como você não sabe muito bem o que fazer, você fecha tudo e segura. Realmente, todo mundo fez isso, e isso é efetivo, as pessoas têm que entender isso, né? Isso é efetivo, é uma primeira medida porque você diminui a circulação de pessoas. É o tempo que você tem para estabelecer protocolos, né? Começar a entender melhor, e essa era uma doença nova, né? É uma doença nova, e as pessoas não entendiam muito bem como funcionava. Então, aos poucos você começa a voltar, claro, é impossível manter uma quarentena por tanto tempo, mas seria sempre muito importante, né, e a gente sempre insistiu nisso, que você tem que fazer rastreamento, isolar os casos, rastrear os contatos, né, para você bloquear as cadeias de transmissão. Tá? Então, as medidas na realidade são as mesmas, né? A gente, na verdade, Cileide, não entende muito bem, né? Existem várias hipóteses de por que o R, e Goiás foi a mesma coisa, mas no Brasil todo, né, onde estava a pandemia mais acelerada, por exemplo, em julho, agosto, por que o R começou a cair, certo? Como a gente, na realidade, não sabe bem por que ele começou a cair, ele começa a subir, a gente não sabe muito também por quê. Né? Quer dizer, claro que é a questão das transmissões, né? As transmissões estão aumentando, as pessoas estão entrando mais em contato, mas exatamente o que está falhando, né? O que permitiu com que a gente sempre achou que eram os protocolos, né? Ou seja, usar máscara, tá, isso vai ter um papel, mas aparentemente tem um problema de bolhas aí, de heterogeneidade, né, social que explica, vamos dizer assim, isso aí, e aparentemente agora, né, quando você começa a voltar, as pessoas começam a voltar para as atividades normais, você começa a estourar essas bolhas, né? Na realidade é isso que a gente, que tem se hipotetizado em relação a essa nova epidemia. Se falou muito, por exemplo, nas imunidades cruzadas, né? Em algum momento lá para outubro, novembro, se falava, por exemplo, que quando chegasse em 20% da população infectada, provavelmente a epidemia já pararia, né? Toda aquela discussão sobre imunidade coletiva, imunidade de rebanho, aparentemente não é isso, né? Tanto que a gente está vendo, né, esse retorno em vários locais. Enfim, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Agora, em termos de dinâmica, né, da pandemia. Mas claro que a questão é contato entre as pessoas, né? É tentar bloquear as cadeias de transmissão. Uhum. Tá certo. Rubens. Professor, é isso, hein? Muito obrigado pela disponibilidade aqui. Vamos acompanhar, claro, cumprindo aí essas medidas que seguem muito necessárias, né, professor? Obrigado aqui pela entrevista. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Abraço, obrigado pela disponibilidade. Conversamos aqui com o José Alexandre Felizola, que é professor e pesquisador da UFG, do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas. Mais uma vez, né, disponível aqui para conversar com a gente na Sagres e sobre a pandemia de Covid-19 aqui em Goiás também. Você confere destaques e a íntegra dessa conversa acessando o nosso portal sagresonline.com.br.